A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na nossa jornada. E hoje eu tô aqui passeando com a minha bebê, vou mostrar aqui ela pra vocês. Ela tá aqui, olha gente, comportadinha, graças a Deus. E eu tava andando aqui com ela e eu comecei a lembrar, começou a vir à minha mente coisas que eu já passei na minha jornada. E o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração e eu resolvi gravar para compartilhar com vocês. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. É um salmo tão popular, né, que as pessoas usam tanto, mas que na prática ele é um salmo bem difícil de ser praticado. Porque quando você diz, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, você está dizendo que você é totalmente dependente do Senhor, dependente da vontade dEle, dependente do tempo dEle. E isso é difícil. Para nós seres humanos é muito difícil. Porque hoje nós queremos as coisas rápido, no flash, né? É muito difícil a espera. É muito difícil a gente aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas das vezes o que Deus tem para nós não é o que a gente quer. Não é o que a gente espera. Então, quando você diz, o Senhor é meu pastor, você está dizendo que está se colocando à disposição dEle para fazer aquilo que Ele quer e deseja para a sua vida. E não da maneira que você quer que você deseja. Mas o Senhor é bom. Todas as coisas que o Senhor faz sobre a nossa vida é para o nosso bem. E o tempo de espera é algo muito precioso. É algo que Ele trata conosco, que Ele trabalha na nossa vida para que a gente não venha se perder lá na frente. Você já viu aquela criança que tem tudo, que quando ela pede aquilo na hora e o pai dá, com o tempo como é que ela fica? Não fica mimada? Que quando não tem, ela faz birra, grita? Pois é. Então é isso que o Senhor não quer que a gente se torne, uma criança mimada. E com isso, Ele nos deixa no momento da espera, para que a gente venha a ser uma pessoa segundo o coração dEle e agrade a Ele. Então, gente, o Senhor, Ele fez muitas maravilhas na minha vida. Se hoje eu estou aqui contando testemunho para vocês, falando do amor dEle, do cuidado dEle, é porque eu vivi um momento de espera e ainda vivo até hoje. Porque a gente é falho, a gente é ser humano, a gente está propício a falhar, a mudar. Por isso que a gente tem sempre que estar em constante oração, em constante intimidade com o Senhor. Eu lembro que um tempo atrás, eu e meu esposo, nós passamos por diversas dificuldades. E teve um tempo em que meu esposo estava desempregado. Ele só fazia bico. Para quem não sabe o que é bico, é um tipo de trabalho que as pessoas fazem e aquele empregador não tem nenhum tipo de compromisso com a pessoa. A pessoa vai, trabalha naquele dia e ganha por diária. Então é algo que não é nada certo, que possa ser que tenha e possa ser que não tenha. Tive que prender meu cabelo, que ele já estava todo saranhado. Então, gente, como eu estava falando, teve uma época que não estava aparecendo nada. E ele ficou um bom tempo em casa. E os nossos recursos já estavam acabando, né? O dinheiro já estava terminando, porque nós tínhamos 2 filhos pequenos, que na época a gente só tinha os nossos 2 filhos, que eram bem pequenininhos, né? E a gente estava já só na misericórdia do Senhor. Estava totalmente dependendo de Deus. Estávamos praticando o Senhor é o meu pastor. E eu lembro que um certo dia, já estava próximo do almoço, nós não tínhamos o que comer. A única coisa que a gente tinha era a farinha, que nós somos paraenses, nós morávamos lá no Pará. E sempre na casa do paraense tem farinha d'água, que é uma farinha que elas são assim, meio bagudinhas, sabe? E era a única coisa que a gente tinha, farinha d'água. Então, a gente olhou um pro outro e disse assim, e agora? Aí meu esposo disse assim, vamos procurar nessas roupas, ver se a gente acha algum dinheiro. Porque às vezes a gente esquecia, né? Tipo, certa moedinha nos bolsos, às vezes R$2. Aí a gente foi procurar, né? Com fé. Queríamos achar algum dinheiro ali esquecido em algum bolso. Então foi quando a gente pegou e resolveu arrumar o guarda-roupa. E a gente foi arrumar o guarda-roupa.
Aí a gente procurando, aí começamos a procurar nos bolsos e o meu esposo achou R$5 numa calça dele. Aí ele disse, glória a Deus, eu vou ali e vou comprar ovo. E a gente faz farofa de ovo e dá pros meninos e come. Eu disse, tá bom, glória a Deus. E assim a gente fez. E eu lembro que naquele mesmo dia entraram em contato com o meu esposo, que ele já estava um bom tempo em casa, né? Como eu falei para vocês, os nossos recursos já estavam terminando, esgotando o nosso recurso terreno, mas o de Deus nunca esgota. O de Deus, ele chega na hora certa, no momento certo. E o meu esposo recebeu uma ligação de um rapaz convidando ele para ser fixo ali naquele serviço que ele fazia, né, naquele bico, né, como eu já expliquei para vocês. Meu esposo era motorista de ônibus na época e ele só tirava folga, ele era folguista. E naquela ligação ele estava sendo chamado para ficar fixo. Eles não iam assinar a carteira dele, ele só ia trabalhar assim de trabalho temporário, né, por dia, diária, por bico. Mas já era uma bênção, porque ele já sabia que ia ter um dinheiro certo ali, né, naquela semana. Mas já era uma bênção pra gente, porque a gente já contava que ia ter um dinheiro certo ali, né? Todo dia ia ter um dinheirinho, nem que seja pra nossa alimentação. E damos glória a Deus e aleluia por isso. Então, gente, no momento certo o Senhor nos surpreendeu e mostrou que Ele era o pastor da nossa casa e que nada iria nos faltar. No tempo certo, no tempo dele, no momento dele, do jeito dele e não do nosso. Hoje eu não sei o que você está pedindo para o Senhor, o que você está esperando no Senhor, mas eu quero te dizer, se o Senhor for o pastor da sua casa, nada vai te faltar. Confia no Senhor, coloque diante de Deus as suas preocupações, vigie com a sua mente. A nossa mente, ela é uma sabotadora às vezes, então a gente precisa cuidar dela. Colocar na nossa mente que o Senhor está no controle de tudo e que Ele vai prover aquilo que falta em nosso lar. Coloque na sua mente, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não se desespere, não deixe a sua fé ser abalada. Confia no Deus que você serve, no Deus que você confia, porque Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Traga na sua mente aquilo que vai te dar esperança. A palavra do Senhor fala sobre isso. E você vai viver muito mais leve, você vai viver muito mais tranquila. Eu sei que não é fácil, não é nada fácil. Mas se você praticar, tentar, você consegue em nome de Jesus. Assim como eu consegui. Assim como até hoje eu pratico isso. Porque eu sou falha, né? Como eu já falei aqui. Então eu estou em constante aprendizado. E graças a Deus por isso, porque jamais quero ser uma pessoa perfeita. E glória a Deus por isso, porque perfeito só o Senhor que está lá no céu. Que em nome de Jesus essa palavra edifique a sua fé, edifique a sua jornada, edifique as suas decisões. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você possa declarar: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Coloque isso na sua mente, declare. Louve a Deus quando a sua mente estiver confusa, quando a sua mente estiver barulhenta. Vai louvar ao Senhor, isso ajuda muito. Eu falo isso por experiência própria. E o Senhor, Ele vai prover dentro do seu lar, no momento certo, do jeito dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada. Obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de deixar o like, de se inscrever se não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.